Monitorar a tua dieta, ou contar calorias. Essa é uma estratégia que eu uso pessoalmente e falo frequentemente aqui nesse canal e no meu perfil. Mas por que eu gosto tanto dessa abordagem? Meu nome é Arthur Taub e no vídeo de hoje eu vou te dar 4 motivos para monitorar a tua dieta. Bom, em primeiro lugar, eu preciso deixar bem claro que tu não precisa contar calorias nem monitorar a tua dieta para emagrecer ou para definir. E contar calorias é diferente do conceito de balanço energético, que é a diferença das calorias que tu ingere em relação às calorias que tu gasta. Contar calorias é uma ferramenta para tu conseguir controlar o teu balanço calórico, que é esse mecanismo que determina a variação da nossa massa corporal. Outra coisa que a gente tem que evitar confundir é que mesmo que tu não conte nada, nem em calorias, nem em macronutrientes, que são proteína, carboidrato, gordura, os famosos macros, tu ainda precisa de um déficit calórico para perder gordura, ou seja, comer menos calorias do que tu gasta. Qualquer programa de emagrecimento para funcionar precisa te colocar num déficit calórico. E qualquer dieta que funcione, funciona porque ela diminui a quantidade de calorias que tu ingere e te coloca em déficit calórico. Seja ela low carb, onde tu diminui o consumo de carboidrato e acaba comendo menos calorias no total, seja ela low fat, onde tu diminui a quantidade de gordura e acaba comendo menos calorias no total, seja o jejum intermitente, onde tu diminui o tempo que tu passa comendo e acaba ingerindo menos calorias no total, seja ela uma dieta flexível, onde tu controla quantas calorias e macronutrientes tu come para comer menos calorias no total. Independente do tipo de dieta que tu escolher, a ingestão de menos calorias do que tu gasta é o que leva à perda de gordura. E independente do tipo de dieta, tu também pode monitorar ela ou contar as calorias dela ou não. E por que eu prefiro esse método, ao invés de simplesmente cortar os carboidratos ou a gordura ou fazer jejum intermitente? Bom, porque eu sou uma pessoa que gosta de ter o controle da situação. E se eu deixar tudo por conta do acaso, eu não me sinto no controle. Eu poderia perder gordura cortando os carboidratos. Na verdade, eu até já fiz isso, quando eu acreditava que a gente engordava por culpa do carboidrato, do aumento da insulina provocado pelos carboidratos. Mas, primeiro, eu gosto de carboidrato e ter que parar de comer carboidrato não é uma estratégia que eu gostaria de fazer atualmente, sendo que hoje eu sei que a gente não precisa disso para perder gordura e que dificilmente isso vai ser alguma coisa sustentável no longo prazo. E, em segundo lugar, o que eu iria fazer quando eu entrasse em platô e parasse de perder gordura, que nem aconteceu quando eu fazia a dieta cetogênica? Diminuiria mais o carboidrato? Passaria de 30 gramas de carboidrato por dia para quanto? 15? 10? Então, se tu é o tipo de pessoa que gosta de ter controle sobre o que tu está fazendo, eu considero essa estratégia de monitorar a dieta uma boa opção. Tá, Arthur, mas como é que eu faço isso? Como que eu monitoro minha dieta e conto minhas calorias? Bom, a gente vive numa época muito mais fácil de fazer isso do que antigamente. A tecnologia de hoje nos permite ter um diário de controle alimentar na palma da nossa mão, num negócio que a gente está sempre carregando para tudo que é lugar. Eu estou falando disso aqui, ó, nosso celular, nosso smartphone, na verdade, porque a gente precisa conseguir instalar nele um aplicativo de monitoramento, tipo o Fat Secret ou MyFitnessPal. Falando nisso, esses dias eu estava assistindo aquele documentário Super Size Me, que um cara come só McDonald's por um mês para ver o que aconteceria com ele. A propósito, um documentário legalzinho, se tu não tiver nada para fazer algum dia e quiser assistir. Embora, como qualquer documentário de comida, de alimentação aí, desses que existem, ele sofra do mesmo problema, que é ter um viés e uma opinião formada desde o início e meio que forçar as coisas a acontecerem do jeito que eles querem. Mas enfim, nesse documentário, ele é acompanhado por uma nutricionista e ela faz o registro alimentar, o diário alimentar dele. Detalhe que ela está sempre 1 ou 2 semanas atrasada, fazendo os cálculos das coisas que ele come, das calorias, dos macros dele. E isso que o documentário nem é tão velho assim, ele é de 2004. Naquela época já tinha celular, claro, mas não existia smartphone ainda. Para ter uma ideia, o primeiro smartphone, o primeiro iPhone, foi lançado em 2007. Então, hoje em dia, qualquer um poderia fazer o que aquela nutricionista fazia no filme em alguns segundos, já que qualquer coisa que tu come no McDonald's está na base de dados desses aplicativos. Enfim, graças à tecnologia, a gente tem uma ferramenta poderosa, bem legal, na palma da nossa mão, que a gente pode usar para nos ajudar a emagrecer e a conquistar um corpo mais definido. E teve um estudo de 2012 que viu que o uso desses aplicativos resultou numa melhor aderência e mudanças na dieta e na composição corporal das pessoas do que o método clássico, que é anotar tudo com papel e caneta. Eu sei que eu, pessoalmente, não anotaria isso no papel e ficaria calculando tudo depois, mas no celular eu faço tranquilamente.
E eu vou trazer aqui alguns motivos, como sempre baseado em ciência também, por que eu gosto dessa estratégia de monitoramento e por que talvez também queira cogitar usar isso. E claro, também vou apresentar o lado contrário. Alguns motivos para tu não usar isso, dependendo do teu caso. Mas antes, aproveita para curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal. E também me procura lá no Instagram para ficar por dentro dos conteúdos que eu posto por lá. E o primeiro motivo é que monitorar a dieta é eficaz. Uma revisão sistemática de 2011 encontrou que o automonitoramento, tanto da dieta quanto do peso, quanto do exercício, foi consistentemente associado com a perda de peso. E isso que nem era com esses aplicativos de celular. Num outro estudo com duração de 6 meses, com 142 pessoas obesas, aquelas que perderam mais peso foram as mais consistentes em monitorar a própria dieta, que nem era um aplicativo de celular nesse estudo, era um programa de computador pela internet. E nesse estudo, as pessoas que perderam mais peso foram as que mais acessavam o programa ao longo do dia e durante os 6 meses que durou a pesquisa. As pessoas que tiveram os melhores resultados costumavam entrar no programa 2 a 3 vezes por dia e mesmo no 6º mês de estudo, elas ainda acessavam ele pelo menos 20 dias por mês. Um outro estudo com 220 mulheres obesas, e pior que nesse nem era num aplicativo, mas sim com um papel e caneta, as pessoas que perderam mais peso não foram as mais perfeccionistas em registrar as refeições delas, mas sim a combinação de um monitoramento frequente, ou seja, um número total de refeições registradas, e também uma alta consistência, que era registrar refeições mais de 3 dias por semana, resultou numa melhor manutenção do peso perdido por 1 ano depois que essas mulheres tinham emagrecido já. E isso é super importante, porque o que a gente vê tanto na ciência quanto na prática é que manter o peso perdido é mais difícil ainda do que emagrecer. Mas a gente também tem estudos mostrando especificamente que esses aplicativos por celular funcionam. Um estudo de 2019 não encontrou diferença entre usar só o aplicativo ou o aplicativo mais uma intervenção comportamental na perda de peso em 3 meses de estudo. Só que o grupo que participou dessa intervenção comportamental aí teve uma tendência de melhor manutenção ou até de mais perda de peso 6 meses depois do fim do estudo. Por isso que eu sempre digo que nesses aplicativos, no uso deles, consistência é melhor que perfeição. Não adianta muita coisa tu colocar uma refeição super detalhada, mas só 1 ou 2 vezes por semana. Melhor mesmo é colocar as coisas da melhor forma que tu puder, claro, mas fazer isso todo dia. E o segundo motivo que eu trago aqui é que é rápido. Um monte de gente pode ouvir eu falar de monitorar o que come, a dieta, e achar que deve ser super complicado e demorado fazer isso. Eu acho que antigamente realmente devia ser muito mais demorado e inconveniente fazer isso com papel e caneta ou com um programa que só estava no teu computador de mesa lá na internet, que nem nesses estudos que a gente viu antes aí. Mas atualmente, com esses aplicativos tipo Fat Secret e MyFitnessPal, essa tarefinha aí ficou muito mais fácil. Para melhorar, só o dia que o aplicativo filmar direto a tua comida e já calcular sozinho tudo que tu comeu. A propósito, até tem uma função de tirar foto, pelo menos no Fat Secret que eu uso, mas ainda não funciona muito bem, não. Bom, e aquele estudo que as pessoas usavam um programa de internet, que eu falei antes, calculou quanto tempo as pessoas perdiam para preencher o diário delas. E o que eles viram foi que no primeiro mês, elas gastaram mais ou menos 23 minutos por dia no programa. Mas já no 6º mês de estudo, elas tinham diminuído esse tempo para mais ou menos 14 minutos e meio só. E isso seria normal de se esperar, afinal as pessoas aprendem a usar o programa. E até se tu for fazer no teu celular, no início também vai ficar meio perdido, até tu aprender a usar direito e tal. Mas depois de pegar o jeito, o tempo que tu passa no aplicativo, no programa, diminui bastante. A quantidade de opções de alimentos que tu consegue achar na base do programa e a facilidade que as informações aparecem na tela e a capacidade que o programa tem de lembrar dos alimentos que tu consumiu recentemente e dos que tu mais costuma comer, ajudam um monte na hora de colocar as coisas mais rápido no aplicativo. Mas claro que isso só vai se desenvolvendo conforme tu vai usando ele. Eu mesmo raramente passo mais de 20 minutos por dia no Fat Secret. Isso que eu fico olhando a comunidade dele, que é tipo um feed de Instagram, que tem na página inicial dele, para pegar alguns causos e comentar sobre eles às vezes. Inclusive eu já vou contar um logo mais aqui. Mas minha dica, se tu for começar a usar algum deles pela primeira vez, é tu não mudar nada na tua dieta num primeiro momento e só inserir as coisas que tu comeu no dia, na refeição. Isso já vai te ajudar a identificar teus hábitos e comportamentos antes de tu começar a mudar qualquer coisa. E até vai te ajudar a encontrar tuas calorias de manutenção mais fácil. Deixa para mudar tua dieta depois, quando tu já tiver pelo menos aprendido a usar o aplicativo por umas 2, 3, 4 semanas. E falando em aprender alguma coisa, o terceiro motivo que eu gosto dessa estratégia é que ela é educativa. Uma vez que tu começa a monitorar o que tu come,
principalmente se tu fizer isso conscientemente, olhando os dados e as informações nutricionais das coisas que tu coloca no aplicativo, quantas calorias tem a porção que tu costuma comer, quantos tem de cada macronutriente e tal. Isso te ensina a entender o que tu come. Então tu vai aprender que alimentos têm proteína, quais têm carboidrato, quanta gordura tem em coisas que tu nem sabia que tinha muita gordura, como as calorias se somam rápido quando a gente come comidas hiperpalatáveis e de alta densidade calórica, tipo batata frita, pizza, brownie, cookies. Enfim, vai ter um mini curso a jato de nutrição sem a parte chata, ou de alimentação, de gastronomia, sei lá, mas feito sob medida para ti. A maioria das pessoas não faz nem ideia do quanto come e acha que come pouco porque come um volume pequeno de comida, mas às vezes essas comidas são tão calóricas e a pessoa não sabe que depois ela não entende por que não emagrece. Até algumas coisas consideradas fitness têm esse problema. E o melhor exemplo é manteiga de amendoim. Manteiga de amendoim tá super na moda, mas ela também é super calórica. Uma colher tem mais ou menos 120 calorias, e dependendo do quanto tu enche essa colher, pode ter mais que o dobro disso. O pior é que nos vendem isso com um rótulo de que é fitness. Tudo bem que ela pode até ser uma fonte de gordura boa e tal, mas se tu come ela exageradamente, tuas calorias vão pro espaço rapidinho. E aí nem a gordura boa é saudável mais. E como fonte de proteína ainda, manteiga de amendoim é péssima. Para tu conseguir comer 20 gramas de proteína, tu teria que comer no mínimo uns 75 gramas de manteiga de amendoim, de pasta, ou pasta de amendoim, dependendo do fabricante, aí podendo chegar até uns 95 gramas mais ou menos. E isso daria entre 450 e 550 calorias mais ou menos. Agora, para tu comer 20 gramas de proteína com filé de peito de frango, tu precisaria só de uns 70 gramas mais ou menos, e mesmo grelhando ele, isso daria só umas 135 calorias. Ou seja, quase umas 4 vezes menos calorias do que a pasta de amendoim. O pior é que tem gente que nem gosta de manteiga de amendoim e se obriga a comer porque é fit. Uma vez eu vi uma pessoa nessa comunidade do Fat Secret que eu falei antes, uma pessoa pedindo ajuda para achar uma pasta de amendoim boa porque achava horrível o gosto das que tinha provado. Cara, se tu não gosta de... Cara não, moça, porque era uma mulher. Se tu não gosta de manteiga de amendoim, come outra coisa. Tu não precisa comer pasta de amendoim para ser fitness. Economizar nas calorias dela vai te deixar mais fitness do que comer ela. Bom, e nosso próximo motivo tem a ver justamente com isso. O quarto motivo que eu quero trazer aqui é que monitorar tua dieta é libertador. Libertador, Arthur? Como é que fica preso colocando tudo que tu come num aplicativo pode ser libertador? Bom, na minha opinião, tu saber que tu pode comer o que tu quiser, mesmo se tu estiver de dieta, e ainda assim perder gordura, é libertador. Tu entender que não existe nenhuma comida proibida na tua dieta e que nada vai te fazer engordar por aumentar tua insulina ou por comer na hora errada, é uma liberdade que, pra mim, vale totalmente a pena o tempo que eu preciso gastar para colocar minha comida no aplicativo e que a gente já viu antes que até que pode ser bem rápido. Claro que essa liberdade vem com um preço. O preço da responsabilidade pelas tuas escolhas. Tu pode escolher comer um lanche no McDonald's, que nem o cara do documentário lá. Mas se isso custar metade das calorias do dia e te fizer passar fome a noite toda por não ter mais calorias para comer de noite, talvez essa escolha tenha sido bem burra. E eu sei disso porque às vezes eu também não julgo muito bem minhas próprias escolhas. E eu já fiz a escolha idiota várias vezes. Inclusive esses dias a gente foi no mercado e comprou um calzone congelado de carne desfiada com queijo, carne de panela com queijo ou carne seca com queijo, não lembro bem o que era. Então era um calzone de uns 350 gramas mais ou menos e eu dividi na metade com minha esposa. E 170 gramas dele tinha mais ou menos 600 calorias. E atualmente eu já estou no final do meu cutting, da minha fase de perda de gordura. E para eu conseguir ficar em déficit calórico, eu preciso comer umas 2.100 calorias por dia no máximo, mais ou menos. Como o calzone encaixava nas minhas calorias do dia, eu resolvi dividir ele com a minha esposa. Só que 170 gramas é realmente pequeno para mim. Por 600 calorias eu costumo comer, sei lá, no mesmo dia tinha galinhada já feita do almoço, sobrando do almoço. E eu poderia comer mais ou menos uns 500 gramas de galinhada pelas mesmas 600 calorias. Então, comer aquele calzone foi uma escolha bem idiota, porque eu passei a noite toda com fome, barriga roncando, dormi mal e ainda acordei com fome na manhã seguinte. Sorte que eu tenho algumas formas que eu uso para aumentar a saciedade sem precisar aumentar muito, ou nem aumentar às vezes a quantidade de calorias que eu como normalmente. Tipo, aumentar o volume da minha comida e escolher coisas de menor densidade calórica. Tá, Arthur, mas tu acha que fazer esse negócio de monitorar a dieta é para todo mundo? Não, eu não acho que nada na vida seja para todo mundo.
Algumas pessoas vão se dar bem com várias opções diferentes, e algumas vão penar para achar alguma coisa que elas gostem de verdade de fazer. Eu não me importo de parar uns minutinhos depois do almoço e jogar o que eu comi no café da manhã no almoço e vou comer no lanche da tarde no aplicativo. E depois parar de novo um pouquinho antes de jantar ou durante o jantar para jogar a minha janta ali também e fechar minhas calorias do dia. Mas algumas pessoas não vão gostar de fazer isso. Outras talvez fiquem obsessivas em calcular exatamente os macronutrientes que elas têm que comer e pesar cada grama de comida que elas colocam na boca e vão enlouquecer se elas saírem para comer fora e não tiver uma balança, ou se elas forem comer na casa de alguém que não tem uma balança e não puder pesar a comida delas. Tudo nesse mundo tem seus problemas. Inclusive, alguns estudos mostraram uma associação entre o uso desses aplicativos de contagem de calorias e preocupações alimentares, pessoas que ficam preocupadas com a comida, e restrições dietéticas, restrições na alimentação, ou até com sintomas de transtornos alimentares em estudantes universitários. Embora a associação, claro, não signifique necessariamente uma relação de causa e efeito. Mas num outro estudo, com pessoas com transtornos alimentares sérios, a ponto de parar numa clínica, 75% delas disseram que usavam o aplicativo MyFitnessPal, e 73% dessas que usavam disseram que sentiram que o uso do aplicativo piorou o transtorno alimentar delas. Num terceiro estudo com homens jovens, 40% dos que usavam o aplicativo disseram que o uso dele contribuiu com o desenvolvimento de sintomas de transtornos alimentares. Em compensação, um outro estudo não encontrou evidências de que o uso desses aplicativos tenha aumentado a ocorrência de transtornos alimentares em adultos obesos tentando emagrecer, que já tinham um diagnóstico desses problemas. Eu realmente acho que para algumas pessoas o uso desses aplicativos possa ser prejudicial psicologicamente. Na dúvida, eu não acho que seria uma boa ideia uma pessoa com um histórico de transtorno alimentar começar a usar esse tipo de aplicativo. Não antes de procurar, na verdade, eu acho que nem deveria ser indicado fazer dieta nesse caso. Não antes de procurar ajuda e fazer uma terapia, pelo menos. Tudo pode ter um lado bom e um lado ruim, e seria responsável da minha parte mostrar só as evidências a favor do método que eu gosto. E eu acho mesmo que para algumas pessoas com alguns tipos de perfis psicológicos, principalmente se elas forem muito perfeccionistas ou obsessivas, esses aplicativos podem realmente aumentar esses comportamentos obsessivos e essa neurose e o estresse em tentar colocar tudo certinho nos mínimos detalhes o tempo todo e inclusive piorar ou acelerar o desenvolvimento de algum sintoma de transtorno alimentar. Só que tem um problema para os perfeccionistas. Não existe perfeição nisso aqui. Tudo tem uma margem de erro, e às vezes bem grande até, desde a forma como a gente estima as nossas porções, ou até o rótulo das comidas que a gente come tem uma margem de erro considerada aceitável. Então, o melhor que a gente pode fazer é monitorar frequentemente e com consistência. E ajustando a dieta com base na variação do nosso peso, da média do nosso peso, como eu já falei antes nesse canal aqui, e não com base nas calorias que tu calculou ou nas que o aplicativo te indicou. Fora isso, dá para ser mais meticuloso ou mais tranquilo na forma como tu monitora a tua dieta. E isso vai depender muito do teu objetivo. Se tu quer chegar a uns 9% de gordura corporal, sendo homem, ou uns 17% se tu for mulher, por exemplo, talvez tu tenha que pesar a tua comida e colocar as coisas no aplicativo com mais precisão. Agora, se tu só quer ficar um pouco mais em forma e manter o peso, dá para fazer isso de uma forma bem mais tranquila. Inclusive dá para ir parando de monitorar aos poucos, se tu já estava acostumado a fazer isso, né? E ir controlando só o teu peso se teu objetivo for só a manutenção dele mesmo. Mas resumindo, tem evidência de que o uso desses aplicativos pode ajudar no emagrecimento e na manutenção do peso. Por outro lado, também tem evidência de que para um grupo de pessoas com certas características, o uso deles pode ser prejudicial psicologicamente. Então, para algumas pessoas, usar esses aplicativos vai ser bom e para outras não. Não é porque eu acho bom que tu também tem que achar. Essa não é a única forma de emagrecer que existe, e tem várias outras que tu pode se adaptar melhor. E se tu se adaptar melhor, ótimo. Mas sabendo dos prós e contras de monitorar tua dieta, agora tu pode tomar a decisão que tu achar que melhor te convém, baseado nas tuas próprias circunstâncias. E por hoje era só, pessoal. Valeu e até uma próxima.